Então vamos a um evento importante que aconteceu semi na mídia brasileira, que aconteceu na mídia americana brasileira e que envolveu o Bolsonaro. A entrevista do Bolsonaro ao Tucker Carlson. Eu teria que fazer um background sobre o Tucker Carlson porque isso não será feito de maneira justa, nem pela esquerda nem pela direita. Se eu tivesse mais tempo ou o canal fosse melhor financiado, eu, como já intentei outras vezes, teria exposto e legendado vídeos importantes sobre o Tucker Carlson. Esse canal tem várias ideias, mas elas logisticamente não podem ser postas em práticas devido à baixa financiarização. Então, vocês têm aquilo que vocês pagam ou não pagam. Então, o resumo terá que ser feito de uma maneira mais simples, não em termos de conteúdo, mas em termos de condensação visual, porque legendando tu tem a opinião de um terceiro, o que torna da perspectiva americana mais idôneo, assim eu percebo, mas eu acho que o pessoal não vê a mínima diferença nisso, o que não torna certo, ou o que não torna necessariamente certo. Então, Tucker Carlson, ele é considerado pelos liberais como um cara de extrema direita, mas o Tucker Carlson tem posições que acompanho o programa dele desde 2016, quando ele substituiu o Bill O'Reilly, quando o Bill O'Reilly foi enxotado. O Tucker Carlson tinha um programa antes do Bill O'Reilly, às 7 horas. Eu assistia o programa do Tucker Carlson, pega na Fox, a Fox pega no canal assinado aí, ela pega em inglês, eu entendo inglês, então não tem problema. Assisti o Tucker Carlson, completo, gostava de assistir na eleição do Trump. Às vezes eu assistia a Fox News o dia inteiro. Depois começa a ficar enjoativo porque toda a programação é repetitiva. Tá? Todos falam a mesma coisa e os outros programas da Fox News não são tão bons. Então só dava para assistir. Às vezes assisti o Hannity, mas o Hannity também é muito bias. Então eu assistia o Tucker Carlson e depois vinha o Bill O'Reilly, que era o melhor. O Bill O'Reilly também, ao longo dos anos, eles melhoraram muito, na verdade, porque a Fox era muito pior do que. Agora voltou a ser pior, mas o Tucker Carlson, depois que o Bill O'Reilly foi enxotado pela acusação de assédio sexual, não sei se é verdade ou não, porque lá isso se tornou uma histeria, o Tucker Carlson tomou o slot dele. Então o Tucker Carlson agora está no lugar do Bill O'Reilly. O Tucker Carlson tem boas reportagens, às vezes tem muita bobagem. O Tucker Carlson também fez parte de outros canais de televisão de mídia. Ele é filho e herdeiro da indústria de congelados Swanson. Ele é adotado por essa família. E ele é bilionário, milionário antes disso. É como se ele fosse filho do dono da Sadia. Tá? Então, nos Estados Unidos, a indústria alimentar existe há anos. Eles vendem aquelas comidas congeladas em pratinhos. Há anos isso. E desde os anos 50, 60. E ele é filho adotado. O pai dele casou com a herdeira disso, a Swanson. Então não precisava trabalhar. Então ele é só um ponto, tá? Porque é um ponto que alguns elementos liberais levantam. Então ele trabalhou como jornalista na MSNBC, antes ele trabalhou na CNN e depois ele foi para a Fox. Então ele está na Fox no horário primário da Fox, desde que o Bill O'Reilly saiu. Agora ele é considerado um ícone da extrema-direita, e em parte isso é verdade porque ele dá vazão à extrema-direita. O fato dele vir aqui conversar com o Bolsonaro, assim, tu tem que pelo menos estipular que ele é um ignorante. Porque eu vi mídias alternativas de esquerda americana denunciarem o golpe contra Dilma, contra o Brasil, e tratarem o Bolsonaro como um líder de extrema-direita. Eles, claro, não fizeram nada contra isso, como esse pessoal nunca faz nada contra isso, nunca, né? Mas eles falaram. Então, o Tucker não sabe que o Bolsonaro foi posto no poder pela CIA, só que a esquerda atacou isso daquele típico jeito de esquerda, pelo ângulo da esquerda. Ele não é democrático, ele não cuida do meio ambiente, quer dizer, foda-se a nação Brasil, né? Nós vamos tratar dessas questões internacionais e é assim que a esquerda trata disso. Então é impossível que o Tucker Carlson não saiba disso. Então é aí que está.
Com essa gente é sempre assim, eu tenho dito há 5 anos. Ou eles são ignorantes, ou eles são cúmplices, ou eles sabem o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. O Tucker Carlson, ele expressa vários pontos que foram sendo disfarçados da extrema-direita. Tá? Tem todo um histórico onde racismo se tornou, por exemplo, quando o cara fala assim, direitos dos estados, às vezes pode ser um código para nós somos racistas. É mais complicado que isso, mas não vou entrar nesse assunto agora. Então vamos ao Tucker Carlson. View is informed by the fact we're now outside of the country in a political environment that resembles ours in so many ways. Está dizendo que nós estamos fora dos Estados Unidos e que nós estamos em outro país e que o clima político do Brasil lembra o americano de muitas formas. Eu discordo disso. Except there's less free speech. There is more police involvement in... Está dizendo que tem menos liberdade de expressão e tem mais policiamento envolvido. Sim e não. Nós temos o STF aí que o Bolsonaro vai jantar com ele, né? Então vocês têm que também sair dessa questão da... Vocês têm que divulgar esse canal, pessoal. Porque eu tenho certeza que eu faço um bom trabalho e eu vejo tudo que é porcaria do canal crescendo. E o canal está crescendo, cresce. Eu tenho mais ou menos um inscrito por dia, mas é pouco. Porque esse canal originalmente já teve 2.700 inscritos lá em 2018. Nós vamos repetir isso de novo. Tem que crescer rápido, tem que ter colaboração financeira. O ideal seria um salário mínimo para fazer isso aqui. Porque a qualidade do canal, o tempo cresce. O problema é que o pessoal, ele não... Né? A nível Brasil, vocês estão muito lentos. Aí eu tenho que se ter, né? Um serviço. Porque esse pessoal não... Olha só, esse assunto entrou em voga quando? Daqui a pouco o pessoal esquece, mas a gente tem que tratar do assunto. O assunto não vai embora só porque saiu da moda, saiu do trend, né? Então vamos tratar esse assunto da maneira correta e dando a proporção correta, que é o que esse canal faz e que nenhum outro faz. Politics. Brazil is what America will be very soon if we don't slow this down. O Brasil é o que os Estados Unidos irá ser se a gente não parar esse processo, não retardar esse processo. É irônico que ele venha para o Brasil para usar o Brasil como ameaça política contra os Estados Unidos. Que é isso que ele está fazendo aqui no Brasil. Ele vai dizer assim, ó, se nós não parar esse troço de censura politicamente correta ou esquerda, nós vamos virar essa bosta aqui. É isso que ele está dizendo. Sendo que essa bosta virou essa bosta porque os Estados Unidos ajudou a virar essa bosta. Não é irônico? Então, o Brasil virou essa bosta em parte ao longo de anos de ações americanas aqui dentro, e em parte por causa que a população colabora, em parte porque a esquerda não faz nada. Eu sei dividir exatamente na igual justa proporção as partes que são percebidas e averiguadas do contexto da ação de cada um. É claro que ao longo do tempo a gente vai percebendo, isso é variável, variável na intensidade que se pesquisa e variável, o quanto se sabe, né? E variável na intensidade que se pesquisa e conforme a gente vai tendo contato com certas coisas, descobrindo como as pessoas pensam, grupos, tu tem aquela visão geral que às vezes está certa de primeira, mas tu tem que verificar, senão não é uma ciência política concreta, certo? Que é o que se faz aqui. Então ele está usando o Brasil para ameaçar os Estados Unidos de como eles vão se tornar caso eles não parem de ser quem eles são, seja lá o que isso for. Lembrando que a esquerda americana é mais complexa, não é a mesma esquerda brasileira. Mas tu nota que quem está importando politicamente correto para o Brasil, tudo que é o Brasil é politicamente importado de fora. Então isso aqui é um diálogo, é um monólogo isso aqui. Isso é uma conversa esquizofrênica. O Tucker Carlson está conversando com ele mesmo. Tá? We're here at the presidential palace because, as we told you a minute ago, we just sat down with the president of Brazil. Nós estamos aqui no Palácio Presidencial porque nós dissemos que que nós recém entrevistamos o Bolsonaro. Mas eu acho que isso é bom. É bom o Tucker Carlson divulgar o Brasil. Eu acho que isso é positivo. A esquerda não faz isso. A esquerda não usa a esquerda não divulga o que acontece no Brasil. O Bolsonaro ele tem essas
percepções, mas ele é um traidor. E não serve nós isso aí. Mas nós podemos nos servir dele. Por isso que nós vamos ter que deixar o Bolsonaro aí. O problema é o dinheiro, né? O Bolsonaro... Mas aí que tá. Como é que nós vamos saber se o Lula... Porque o risco que nós corremos é que o Lula não vai inverter as políticas econômicas do Bolsonaro suficientemente para o valor do nosso dinheiro subir. É um risco. Votar no Lula é um risco. Não que nós tenhamos preservando uma grande ordem e não que o Bolsonaro e os militares tenham conquistado grandes coisas, porque eles não conquistaram porra nenhuma. Mas eu quero dizer que o Bolsonaro faz as coisas, pelo menos. O Bolsonaro é um inimigo óbvio. Já que a esquerda não está disposta a lutar, a esquerda só se preocupa com a eleição, e a eleição só favorece a burocracia deles, não favorece nós. A esquerda só fala de golpe até o Lula ser solto. Depois que o Lula foi solto, acabou o golpe, eles nem tocam no assunto. Quando é necessário para questões eleitorais, eles lembram do golpe. O PCO foi censurado, que é disso que o Tucker Carlson está falando aqui. Quem é que foi defender o PCO? Ninguém. O PCO sumiu das redes sociais, ninguém fala mais do PCO. O PCO acabou como se nunca tivesse existido. E era assim que as pessoas sumiam na ditadura. Só que agora eles somem de outra forma, eles somem assim. Mas se tu expressar, apertar muito, eles somem contigo, se desse. O sentimento é o mesmo, a ação é a mesma. Eles sumiram com o PCO, eles matavam as pessoas porque elas falavam coisas. O PCO fala coisas, eles sumiram com o PCO dentro da esfera da internet. Mas há uma razão por que eles fizeram isso, assim, há um caminho de narrativo que teve que ser construído para que isso pudesse ser feito. E é por isso que isso não pode ser feito com todos. Então não penso que o STF vai sair por aí censurando todo mundo, porque não dá. Mas se pudesse, eles fariam. Eles estão buscando caminhos para fazer isso. E a esquerda está ajudando. E é disso que o Tucker Carlson está falando. E atrair... o Bolsonaro não percebe isso. O Bolsonaro é meio suicida. Então, atrair a atenção dos Estados Unidos para cá é ótimo, porque um dos grandes truques dos americanos em relação ao Brasil é pretender que um continente não existe. O Brasil não é mencionado em lugar nenhum. Então qualquer divulgação é bom. Tá? Brazil President Bolsonaro ahead of an election here that will have an effect on the entire hemisphere. Uma eleição que vai ter um efeito em todo o hemisfério. Perto de uma eleição. Very much including the United States. Incluindo muito os Estados Unidos. Here's part of our conversation. Que está parte da nossa conversa. The parallels between politics in Brazil and